Vai. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu nome é Denis Morali, nascido em São Caetano do Sul, São Paulo, tenho 38 anos. Tenho um filho de 8 anos. Sob as leis de Deus sou casado, mas sob as leis do mundo e vontade de minha esposa estou divorciado no momento, e contra a minha vontade. Mas tudo isso foi necessário para Deus realizar a maior obra de conversão em minha vida e em toda a minha família. E isso inclui a família da minha esposa. Deus está reescrevendo a nossa história. Eu trabalhava em uma empresa onde o meu trabalho era atender nossos clientes em suas fábricas globalmente. Viajava muito a trabalho. Eu tentava não ser um marido ausente, pai ausente, filho ausente, o irmão ausente, amigo e colega ausente, mas nem sempre isso era possível. Minha vida sempre foi cheia de desafios, as dificuldades faziam parte das minhas rotinas. Não me lembro de um dia sequer de não ter que enfrentar uma dificuldade no meu dia a dia. Desafios eu aceitava todos, talvez por isso havia tantas dificuldades. O novo não me assustava, o novo me motivava a continuar. Nasci dentro de uma comunidade católica apostólica romana. Vivi, aprendi e cresci sempre servindo a Deus através da música. A comunidade Canção Nova sempre fez parte da minha vida e das minhas formações como músico. Com o tempo, fui desenvolvendo minhas habilidades e com isso veio a experiência. Tudo era para Deus e Deus gostava do meu melhor. Em minha vida sempre fui muito ativo, nada me parava, nem mesmo o cansaço físico. Conheci a minha esposa no ano de 2006, namoramos por 5 anos, depois despertou em nós o desejo de nos casar. Ficamos noivos por mais 3 anos, adquirimos um apartamento e então, após 8 anos, Deus falou em nossos corações que é chegada a hora de nos unirmos a uma só carne. Havia muito amor envolvido entre nós. A minha fé em Cristo Jesus estava tão forte que nada me assustava, nada me abalava a ponto de eu querer desistir, pois as dificuldades eram inúmeras. Aí a certeza de que Ele estava proporcionando tudo aquilo em nossas vidas era visível até para quem estava de fora. Nos casamos, planejamos ter nosso filho e quando o tempo chegou, ele veio. É uma bênção em nossa casa e em nossa vida. Ele nos uniu ainda mais, pois estávamos passando por muitas dificuldades financeiras. Quando decidimos ter um filho, eu estava desempregado havia 8 meses. O trabalho não era contínuo, as incertezas profissionais eram parte do nosso dia a dia. Mas ela, minha esposa, não me deixava me abater. Sempre me ajudava a enxergar além dos problemas. Até este momento, Deus ainda era o centro da nossa vida, do nosso matrimônio, da nossa casa, da nossa família. Então o trabalho e a empresa que eu almejava tanto trabalhar, eu conquistei. E isso só foi possível graças à novena de São José. Passaram-se 2 anos e foi quando eu percebi que as coisas que eu estava fazendo não faziam mais sentido. Eu estava tentando preencher um vazio que eu jamais havia sentido. Eu nunca havia sentido um vazio dentro de mim. Era um vazio que eu pensava ser algo por ter sofrido com o desejo de ter coisas e objetos e não poder. Mas agora eu posso ter tudo isso e não me falta mais nada. Mas nada do que eu fazia me saciava, nada preenchia este vazio. Quando eu abri os olhos para enxergar, eu pude ver que eu já havia deixado Deus em segundo lugar na minha vida. Quando eu percebi, já era tarde. O demônio fez a festa lá em casa. Eu cheguei a dizer para minha esposa que não a amava mais e de que talvez eu tenha nascido para viver sozinho.
Após dizer estas palavras pela primeira vez em minha vida, eu me arrependi assim que terminei de pronunciá-la. Me arrependi de ter dito uma mentira como esta. Me arrependi de ter dito algo que machucasse uma pessoa, ainda mais a minha esposa, a pessoa que eu mais amava e ainda amo neste mundo, pois eu estava sendo orgulhoso e não sabia. Eu realmente não enxergava o que estava acontecendo comigo e com a nossa família. Após magoar muito a minha esposa com palavras tão duras e atitudes erradas dentro e fora de casa, eu cometi adultério contra mim, contra ela e contra a minha família. E então ela decidiu se divorciar de mim. Eu não aceitei, mas ela fez o que tinha que ser feito para ela. Após alguns dias, eu fui para a Alemanha realizar um treinamento de umas máquinas novas que eu iria começar a trabalhar. Por lá eu fiquei 2 meses. Uma semana antes de viajar para a Alemanha, eu planejei meu primeiro formato de como acabar com a minha vida. Eu estava muito triste e deprimido. A vida já não tinha mais sentido sem ela, minha esposa, comigo ao meu lado. Eu planejei tudo, como seria, quando seria e onde seria, pois eu não queria sofrer muito, mas também não queria que encontrassem o meu corpo. Ao preparar minha bagagem um dia antes da viagem, não sei o porquê, coloquei a Bíblia junto das minhas roupas. E então, no dia 5 de abril de 2024, eu saí rumo ao que seria o final da minha vida. E a viagem foi uma tortura. No dia seguinte, ao chegar no hotel, deitei na cama e chorei muito. Depois de chorar tanto, eu dormi. Acordei, fui tomar um banho e olhava para os lados, sempre me perguntando: como sairei daqui sem ser visto? Eu não irei levar nada. Será que conseguirei um voo para amanhã? E pensava coisas que não faziam muito sentido, tanto que não me recordo de quase nada. Mas me lembro que em algum momento, após desfazer a minha mala de roupas, eu peguei a Bíblia, fiquei olhando para ela e deixei de lado. Fui comer e no final da tarde eu peguei novamente e abri aleatoriamente e caiu em Isaías 55. Quando eu terminei de ler, eu desabei. Chorava como uma criança. Eu batia em minha cabeça com a mão nesta posição, com tanta força que eu cheguei a perder a força para continuar a bater. Era uma confusão mental, que eu não fazia ideia do que eu estava fazendo ali. Esta era a segunda vez em que eu havia me agredido fisicamente. Eu senti que algo muito sério estava acontecendo, mas eu não conseguia compreender. Eu não estava enxergando, eu não escutava, apenas sentia meu coração que nada ia bem. Acordei mais tarde e procurei um amigo de trabalho que mora lá e pedi para ele que me apresentasse ao padre da comunidade portuguesa. Então deitei, desisti dos meus planos por aquele momento. Acordei, peguei meu telefone, abri o YouTube e não sei como apareceu um vídeo do padre Christian Shankar, que estava escrito assim na tela: seja ousado para salvar a sua família. Aquilo mexeu comigo. Abri o tal vídeo e comecei a assistir a pregação, que aliás era de 7 anos atrás. Esta pregação, mais a palavra, me deram uma força sobrenatural, a ponto de eu desistir de tirar a minha vida. Eu decidi recomeçar, dar uma chance a mim mesmo e a Deus de me restaurar. Após assistir inúmeras vezes, eu consegui dormir. Este vídeo, eu nunca abri ele. Eu nem sabia quem era o Padre Christian. Não sabia nem que ele existia. Vejam como Deus vai conduzindo as coisas em nossa vida. No dia seguinte, domingo, peguei o carro e viajei para a cidade onde iria participar da missa e conhecer o Padre. Já fui com um pensamento de ousadia, sem medo, sem temor. O não eu já tenho. Lá o Senhor falou comigo, mas eu não compreendi nada. Mas isso me fez com que eu voltasse para o hotel mais tarde e abrisse a Bíblia na palavra que ele havia me dado. Após a missa, fui falar com o padre, que aliás era brasileiro, e perguntei a ele se eu poderia ajudar com a música nas missas, e ele imediatamente me acolheu na comunidade. Ali eu fui ousado, expliquei brevemente o meu trabalho e ele aceitou de coração. Na Alemanha, eu realizei o meu primeiro trabalho de evangelização através da música.
Lá foi o meu primeiro sim, depois de 7 anos tentando aqui no Brasil. Conheci pessoas maravilhosas, viajei com o padre e alguns amigos que fiz por lá na comunidade, por alguns lugares maravilhosos na Alemanha. E nestes lugares conheci mais pessoas e só foi aumentando o meu círculo de amizade naquele país. E tudo isso através da igreja, através de Jesus Cristo, através da empresa que me proporcionou este trabalho. Eu pedi pela primeira vez ao Espírito Santo que abrisse minha voz e fui aprendendo a cantar com os alemães, que por sinal cantam muito bem. Toquei junto com um rapaz que tocava o órgão, aqueles famosos que os alemães sabem fazer. Foi uma experiência mágica, única. Eu até cantei em missa sozinhos, pois o músico não pôde comparecer. Toquei em catedrais, em menores comunidades, grandes, pequenas, mas todas eu pude louvar e adorar a Jesus Cristo. E minha maneira de louvar e adorar a Jesus chamou a atenção de outras pessoas da comunidade, que quando eu estava para voltar para o Brasil, deram seus testemunhos. E adivinha? Chorei muito, pois eu não imaginava ter feito coisas como estas que as pessoas me disseram, que hoje são meus amigos e amigas. Eu estava totalmente apoiado naquela palavra de Isaías 55, mas também eu estava vivendo todas essas maravilhas e eu estava deprimido, sofrendo. Tudo me fazia chorar e sofrer. Nada, naquela fase de minha vida, era a única coisa que fazia sentido para mim continuar no caminho do Senhor e com a ajuda das pregações do Padre Christian. Porém, eu ainda sofria muito, chorava todos os dias. Vou ler um trecho da passagem aqui, onde eu realmente pude compreender que era Deus falando comigo. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho sem saciar a fome. Ouve-me, vós que me ouves, comei o que é bom, e a vossa alma se deliciará com o que é substancioso. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve-me, e vossa alma viverá, e farei convosco uma eterna aliança, concedendo-vos as graças prometidas a Davi. Fiz dele uma testemunha para os povos, um guia e mestre para as nações. Agora vais convocar uma nação que não conhecias, e nações que nunca te conheceram acorrerão a ti por causa do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, que te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode encontrá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Que o malvado abandone seu mau caminho, que o homem perverso mude seus planos. Cada um se volte para o Senhor, que vai ter compaixão. Retorne para o nosso Deus imenso no perdoar. Em Isaías 55, eu pensava que havia compreendido toda ela. Então segui o caminho de Deus, sofrendo muito, mas segui. Eram muitas orações diárias com minha intercessora aqui no Brasil. Missas em português, em alemão, eu participava de tudo após o meu trabalho. Pois através desta palavra e muitas outras orações, eu encontrei-me com Jesus novamente. Foi aquela palavra que me deu a esperança de poder reconquistar minha família novamente. Eram 6 horas de orações diárias aproximadamente. Retornei para o Brasil e quando eu pisei dentro da nossa casa, ela não queria mais nada. Dizia que eu não tinha mais jeito. Minha esposa queria que eu saísse de casa, mas eu não tinha para onde ir, mas ela insistia. Até que ela não suportou mais minha presença e saiu e foi morar na casa de minha sogra, que fica 3 andares abaixo do meu. Eu, sabendo que ela estava perto, me deixava tranquilo. Às vezes nos trombávamos, mas era uma secura. Doía demais, chorava muito, todos os dias. A minha esperança estava quase no fim. Cada vez que eu ajoelhava, eu recebia mais ataques. Era uma luta diária, mesmo estando em viagens a trabalho, pois eu ligava para o nosso filho todos os dias, como de costume, e isso me fazia passar por ela primeiro. Que dor eu sentia de não poder vê-la sorrir mais. E tudo isso, toda essa culpa que eu carregava, parecia ser somente minha. Mas não era ela que falava. Era o inimigo que estava usando dela. Eu refleti.
mas não deixei me abalar. Insisti na oração até as últimas semanas do mês de novembro. E neste período eu lutei tanto, rezava muito. A batalha era espiritual e muito forte. Eu não conseguia rezar sozinho. Quando eu tentava, eu passava mal durante a oração. Parecia que eu estava possuído, mas era libertação. Eu participava de tudo, grupos de oração, acampamentos na comunidade Canção Nova, como o PHN Sorrindo para a Vida. Havia intercessores rezando por mim que nem sabia do que eu estava vivendo. Eu realmente estava em uma batalha contra o demônio, tudo para ter a minha família de volta. Mas foi no PHN de 2024 que o Peter falou estas palavras e foram através delas que eu pude enxergar aonde estava o erro. A pessoa que mais vai te machucar na vida é a pessoa mais próxima de você. Todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Por hoje não vou mais pecar. Decisão? Viver em estado de graça e virtudes, ou santos ou nada. O erro. Eu estava amando a minha esposa sobre todas as coisas. Eu estava amando a minha família sobre todas as coisas. Quando na verdade devo amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso sofro, por isso estou sofrendo, e por isso que o diabo tomou conta do meu coração. Na minha vida, desde muito criança, eu queria ter uma família que eu pudesse cuidar e conviver, dar todo o meu amor e todo o meu carinho. Eu tenho esta família, mas está em ruínas. Nada me abalou tanto quando ela decidiu partir. Eu era oprimido constantemente por suas palavras e atitudes. Eu fui até onde eu aguentei, até o dia 30 de novembro de 2024. Eu suportei coisas que eu jamais imaginaria passar um dia. Quando retornei para a casa do meu último trabalho, fui dormir. Acordei, era um domingo, dia 1º de dezembro de 2024. Às 6 horas da manhã, sem pensar, sem planejar, calmamente. Peguei minha mochila, coloquei minha roupa, minha Bíblia, uma roupa de missa eu coloquei, a roupa do corpo e o celular e fui embora. Desisti de tudo e de todos. Abandonei trabalho, casa, família, esposa e filho. E abandonei Jesus. Para mim ele não queria mais nada comigo. Pequei demais contra ele e contra todos. Eu não segui os seus mandamentos fielmente. Eu destruí a confiança que minha esposa e família tinham em mim. E a minha confiança em Deus já não existia mais. Eu sei que Ele permitiu que aquilo tudo acontecesse, mas eu não compreendi o porquê. Para mim esta vida já não tinha mais sentido. Eu até cheguei a escrever para meu chefe e amigo de trabalho, e vou ler um trecho do que eu escrevi para ele. De que adianta conquistar o mundo, ter tudo que o mundo pode nos proporcionar, se não tenho a minha família, pela qual eu lutei para dar tudo isso, para desfrutarmos do suor do nosso trabalho juntos, em família e felizes? Na hora eu não enxergava, estava totalmente cego e surdo. Eu até pensei que já havia colocado Deus em seu devido lugar em minha vida, mas minhas palavras e atitudes, comigo mesmo, só mostravam que não foi o que aconteceu. Então, me desconectei do mundo, deixei a mensagem apenas para meu chefe e minha psicóloga e parti, rumo ao desconhecido, rumo ao deserto, para que ninguém me encontre e por lá eu padeça. Agora me digam, quem quer tirar a própria vida leva a Bíblia, o terço e roupa de missa? Mas eu não pensei nada disso. Só percebi 20 dias depois, quando fui olhar porque a minha mochila estava tão pesada. Enfim, cheguei no local e fiquei de um lado para o outro, por um pouco mais de 60 dias, até encontrar o lugar perfeito para realizar o que eu tinha em mente. Deus falou muito comigo, mas eu questionei tanto, insisti tanto em seguir o meu caminho. Eram muitos porquês, que ele não me abandonou. Ele apenas soltou a minha mão e caminhou atrás de mim, só observando o que eu fazia. E quando eu caía, não sei como, eu levantava e continuava. Eu achava que eu era incansável, era só uma quedinha. Até que chegou o dia em que eu decidi, será naquele lugar e o tempo é agora. Peguei as minhas coisas,
Me despedi das pessoas que conheci e caminhei rumo ao deserto. Caminhei por 15 horas neste dia e 39 quilômetros, desculpe. Pela areia solta, muito fofa. Cada passo para frente era 3 para trás. O peso em minhas costas era muito grande, já não suportava mais, mas mesmo assim eu fui. Não havia nem sombras, era um lugar aberto, era sol sobre a minha cabeça o tempo todo. Decidi que subiria numa montanha, apontava para ela, custe o que custar. Após 3 tentativas, aconteceu algo comigo. Caí de costas sobre uma pedra muito grande lá no alto, na metade da subida desta montanha. E olhei para o horizonte, olhei para o céu, e então veio muito forte em minha consciência: desista, você não consegue, pare, chega. Fiquei ali um tempo em silêncio e refleti muito sobre isso. Foi o silêncio mais profundo que eu pude sentir e viver na minha vida. Então, pela primeira vez em minha vida, eu fui humilde e quebrei o meu primeiro orgulho, aceitando que eu sou fraco e limitado. Eu pensava que conseguiria subir por mim mesmo, porque sou incansável. Então desisti, já era tarde. Eu estava a 12 quilômetros do rio mais próximo e minha água estava no fim. Eu sabia que se eu não chegasse no rio nesta noite, no dia seguinte eu não conseguiria, e por conta do sol eu morreria de sede no caminho e talvez próximo ao rio. Desci a montanha, bebi o último gole de água, caminhei até a estrada e quando cheguei, continuei a caminhada. Então, a noite caiu. Não era possível nem ver a palma de minha mão na frente de meu rosto, por alguns momentos, de tão intensa que era a escuridão. Caí pela segunda vez, e desta vez foi de joelhos. Chorei muito, pedi a Deus que tirasse minha vida ali mesmo, que eu merecia o inferno e de que Ele poderia me enviar direto para lá. Mas Ele não me escutou. Eu gritava com Deus. Após descansar um pouco, me levantei, coloquei a mochila nas costas e segui pelo caminho. Caminhei por mais 1 hora e então eu caí pela terceira vez. E desta vez foi para ficar. Já não conseguia mais suportar aquele peso. Eu estava com sede, com fome, e se eu comesse a carne seca que ganhei no caminho de um rapaz muito gentil, era mais ou menos do tamanho dessa cruz, a carne, muito pequena, muito leve, magra, aumentaria a minha sede e morreria por ali mesmo. Mas eu queria que fosse perto do rio, pois lá era lindo. Eu queria que fosse uma morte digna, já que eu tinha certeza que iria para o inferno. Queria curtir o paraíso aqui na terra mais um pouquinho. Então não sei como, após uns 10 minutos, eu estava ali deitado na estrada e por 2 vezes eu tentei colocar a mochila, até que um momento eu consegui. Eu fui caminhando, se passaram 30 minutos e de repente o ar começou a ficar frio. Mas não havia ventos, nem brisa, nem ruídos, não havia nada, era o mais profundo silêncio, nem mesmo a vegetação densa. E após caminhar, parei um pouco, e no silêncio da noite eu pude escutar bem lá no fundo o som das águas batendo sobre as rochas, bem suavemente. Naquele momento foi como uma injeção de adrenalina. Minha mochila já não era mais um peso, minhas pernas ganharam muita força. Eu quase corri para chegar logo, pois eu sabia que o rio já estava próximo. E ao caminhar aproximadamente por 25 minutos, ali estava eu, onde eu queria estar. Joguei a mochila, entrei com roupa e tudo no rio. Bebi muita água, me banhei e fiz algo que só depois eu refleti. Eu louvei e agradeci a Deus sem pensar pela água. Montei minha barraca e fui dormir. Eu nunca dei tanto valor à água como naquele dia. No dia seguinte fiz algumas coisas. Cuidei das minhas feridas, me alimentei de um pouco dessa carne, não comi toda ela, mas ainda questionei muito Deus. Então, ao anoitecer, ele me disse as seguintes palavras: vá terminar de ler o livro de Eclesiásticos que você começou. No momento eu questionei Deus de novo e não fiz. Então, como sou obediente, aquilo ficava na minha cabeça o tempo todo. Então, mais tarde eu fiz. Pensei comigo, vai querer me ensinar como ser bom, mas agora é tarde. Ao abrir a Bíblia,
eu continuei de onde parei, que havia muito tempo já que eu não estava lendo, mais de mês. E estavam estas palavras em Eclesiásticos 17, do 21 ao 31. Volta, pois, ao Senhor e deixa os teus pecados. Suplica em sua presença e diminui as tuas ofensas. Volta ao Altíssimo, desvia-te da tua injustiça e detesta firmemente a iniquidade. Reconhece a justiça e os julgamentos de Deus. Permanece constante no estado em que Ele te colocou e na oração ao Deus Altíssimo. Quem louvará o Altíssimo no Hades, em vez dos vivos, os que proclamam louvor a Deus? Não te demores no erro dos ímpios e louva a Deus antes da morte. Do morto, como quem não existe, o louvor cessou. Louva a Deus enquanto vives. Glorifica-o enquanto tens vida e saúde. Louva a Deus e gloria-te nas suas misericórdias. Quão grande a misericórdia do Senhor e o seu perdão para com todos aqueles que a Ele retornam. Ao chegar neste trecho, eu desabei. Eu gritava com Deus. Dei 2 golpes em minha cabeça para ver se eu conseguia desmaiar, pois o meu peito ardia. Chorei tanto, mas tanto, que dormi. Ao acordar no meio da noite com uma voz em minha consciência, e foi essa palavra que estava em minha consciência: volte para a casa do Pai. Na hora eu questionei, mas continuei ali deitado e tentei dormir, pois eu entendi para a casa de meus pais, mas na verdade era para a casa de Deus. Ao amanhecer, desmontei tudo, peguei minha mochila e segui caminhando. E segui andando o tempo todo com esta mensagem em minha cabeça: volte para a casa do Pai. Após alguns dias, o Senhor colocou em meu coração para ir direto para a comunidade Canção Nova. Então eu fui, decidi partir daquele lugar. Irmãos, se estou aqui hoje é porque fui salvo pela palavra de Deus. No meu deserto, onde Deus me levou, não tinha como não escutar a sua voz. Eu fiquei lá por 90 dias, sem me comunicar com a minha família, com ninguém neste mundo, apenas as pessoas que estavam à minha volta. Mas mesmo assim, eu insisti em querer ficar por lá, morrer por lá. Deus me prometeu que já está restaurando o meu matrimônio e a minha família desde o tempo que eu estive na Alemanha, e por completo, mas eu não entendia até eu chegar no rebanhão de carnaval da Canção Nova de 2025. E foi lá onde Ele pegou na minha mão, me repreendeu, me ensinou, me educou, me mostrou o caminho, me colocou no caminho, me conduziu pelo caminho. E tudo isso só foi possível através da palavra, da leitura, porque eu estava surdo e essa surdez me cegava. Mas antes era preciso curar muitas feridas dentro de mim. Eu precisava ser curado primeiro. Minha vida foi salva por causa da palavra. Foi esta palavra, Eclesiástico, que me fez levantar daquele lugar. Foi ela que me alimentou, me nutriu, me fez enxergar, me fez escutar, abriu os meus ouvidos, abriu os meus olhos e agora a minha boca para compartilhar com todos vocês o quanto Deus é misericordioso, piedoso, amoroso e poderoso. Sem Ele eu não sou capaz de fazer nada, sem Ele eu não estaria aqui. Não deixem Deus de lado, não deixem Deus em segundo plano, porque quando Deus ficou em segundo em minha vida, o diabo que me conduzia na frente. Hoje minha família está em ruínas, o meu matrimônio está em ruínas, a nossa casa está em ruínas, mas Deus é Deus e Ele me prometeu que lá no início desse testemunho, em Isaías 55, versículo 10 e 11, e eu só fui compreender esta palavra hoje. E o que Ele me prometeu? Que está restaurando a minha família e o meu matrimônio. Tanto eu quanto minha esposa precisamos ser curados de nossas feridas. Nossa casa está em ruínas. Tanto eu e minha esposa precisamos ser curados de nossas feridas passadas. Se nos unirmos hoje, aconteceria tudo de novo. Por isso, Deus está realizando uma faxina geral em nós. Em mim foram quebrados muitos jugos que vêm de gerações de minha família. Se eu desistir, hoje, meus filhos levarão adiante e não saberemos se isso acabaria um dia.
Ainda não tenho minha família comigo, minha esposa comigo, mas tenho Deus no centro da minha vida de novo. Hoje Ele está no lugar em minha vida que jamais deveria ter sido tirado. Eu tenho muita fé em Jesus Cristo, que Ele cumprirá com o que prometeu. E enquanto esta graça não chega, estarei aqui, louvando, adorando e agradecendo a Deus pelo dom da vida e deixando ser usado por Ele para evangelizar através da música e do meu testemunho por onde eu passar neste mundo. Aquele homem que muitos não conheceram, jamais conhecerão. Ele morreu, acabou. Hoje sou um novo homem, novos pensamentos, novas atitudes, nem mesmo as minhas roupas eu consigo vestir. Jesus renovou tudo em minha vida. Pensamentos, palavras, atitudes, tudo. Jesus me deu um coração novo, um coração de carne, água viva, e me ensinou a cantar uma canção nova, um canto novo para a minha vida. Irmãos e irmãs, muitos disseram a mim que eu não tinha mais jeito. E eu digo o que Jesus disse a todos. Sim, eu tenho jeito. Sim, todos nós temos jeito. Eu mudei completamente. Eu venci a depressão. Eu venci as doenças físicas e psicológicas que me impediam de estar bem e, consequentemente, me afastaram dos caminhos de Deus. Eu sou fraco e limitado, totalmente dependente de Deus. E é quando eu reconheço que sou fraco que me torno forte. O primeiro a inaugurar o céu com Jesus foi um ladrão pregado na cruz ao lado dele. Se ele foi perdoado e salvo, nós também podemos. Eu lutei e continuo lutando para ser melhor para mim e para todos que se aproximam de mim. Todos nós temos jeito, todos nós podemos ser melhor. Basta abrir o coração e deixar Jesus nos consolar. Eu abandonei tudo, pois a condição em que eu me encontrava iria prejudicar a empresa que eu almejei trabalhar por anos e também as pessoas que nela trabalham. Ninguém lá teve culpa de nada disso. Era necessário honrar com meus compromissos. Por isso eu continuei tentando até onde eu aguentei. Eu sou muito comprometido com tudo que eu tenho que realizar e não seria justo envolvê-los. E por que eu falo tanto da empresa? Porque foi lá que eu fui exposto ao lado obscuro que eu vivia. Foi lá que os meus orgulhos e minha falta de humildade se manifestaram. Foi lá que eu fui humilhado e exposto a mim mesmo pela vergonha de vida que eu estava vivendo. Foi lá que eu iniciei a minha mudança interior. Foi lá que eu amadureci e conquistei mais experiência de vida profissional e pessoal. Foi lá que eu reconheci que quem tinha que ser mudado primeiro era eu. E que através do meu exemplo, os outros mudariam por si só. Mas eu não consegui vencer tudo isso. Eu não consegui. Eu tentei, mas não consegui. Por isso, a desistência. Mas como diz nas Sagradas Escrituras, vá ao mundo evangelizar. E, se necessário, utilize palavras. Quero encerrar com esta mensagem. Esperar é difícil. Mas quando se quer algo que agrada a Deus, vale o sacrifício. Sermos família unida em Cristo novamente é uma certeza que agrada a Deus e vale cada dia de espera. Enquanto o meu coração estiver batendo até o meu último suspiro, eu continuarei esperando em Cristo Jesus a restauração completa do meu matrimônio, da minha família e agora nossa família. Conto com a oração de cada um de vocês. Muito obrigado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.